O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Lá no 13 de agosto de 2015, em Osasco, no Jardim Munhoz Júnior, que fica bem na divisa com Barueri, um grupo de encapuçados executou 19 pessoas. A maior parte dessas execuções ocorreu na rua Antônio Benedito de Ferreira, num lugar conhecido como Bar do Juvenal, onde 10 pessoas foram baleadas, entre elas 8 morreram. Essa ação foi coordenada dias antes. No 8 de agosto já havia ocorrido mortes em Carapicuíba, naquilo que se chama pré-chacina. E no 13 de agosto, após essa incursão no Munhoz Júnior em Osasco, ocorreram mais 2 ataques. Um na rua Irene, matando 2 pessoas, e outro na rua Carlos Lacerda, já em Barueri. Isso é tido até hoje como o morticínio mais violento da história de São Paulo. Os executores são comprovadamente agentes de segurança pública, policiais militares e guardas civis metropolitanas, que usaram munição e armas próprias das polícias e agentes públicos. Por exemplo, uma das armas usadas foi uma 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas. Outras armas usadas de calibre 38 e 380 eram de uso exclusivo da Guarda Civil Metropolitana. E uma .45, que parou de ser usada pela Polícia Civil um tempo atrás, e era uma arma clandestina, mas com uso ainda em vigor em alguns agentes da Polícia Militar. Outra coisa que chama atenção nesse caso é que o armamento usado foi desviado das forças de segurança e, no caso da 9mm, foi usado o mesmo lote de balas que 3 anos depois, em 14 de março de 2018, seria utilizado para executar a então vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes na cidade do Rio de Janeiro. Você já conhece essa voz dos nossos primeiros episódios. Se ainda não escutou, vai lá e ouça, porque eles introduzem esse papo sobre a chacina de Osasco e Barueri e a brutalidade policial de forma geral, além de dar nomes para as vítimas. A voz é do professor Acácio Augusto, coordenador do LASINTEC, o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento da EPEM, Unifesp, Campus Osasco. Sobre o lote de balas referido pelo pesquisador, escute a seguir um trecho de matéria do repórter Arthur Stabile, da Ponte Jornalismo, intitulada O Caminho das Balas que liga a morte de Marielle à maior chacina de São Paulo, publicada em 16 de março de 2018, apenas 2 dias após o assassinato da vereadora carioca. Então vamos abrir aspas, e quem vai ler pra gente um trecho dessa matéria é a Jéssica Santos, editora de relacionamento da Ponte Jornalismo. A origem da munição é legal. Em 2006, o lote foi vendido pela CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, à Polícia Federal do Distrito Federal. O que aconteceu nos anos seguintes e como as munições que deveriam estar nas pistolas de policiais federais na capital do Brasil foram parar dentro de corpos de pessoas como Marielle Franco ou as vítimas de Osasco é algo que ainda falta descobrir. Segundo a mesma reportagem, o promotor Marcelo de Oliveira, que atuou no júri da chacina de Osasco e Barueri, disse à imprensa ter ouvido de uma testemunha, um capitão reformado do Exército, que um sargento teria sido demitido por ter extraviado munição para o Rio de Janeiro. Esse é o podcast O Luto e a Luta, os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, que te conta a história de uma das chacinas mais brutais da história de São Paulo e das mães que ali perderam seus maiores tesouros e, desde então, lutam por verdade e memória. Uma produção da Ponte Jornalismo e da Central 3, da Associação 13 de Agosto de Mães e Familiares das Vítimas da Chacina de Osasco e Barueri e do LASINTEC Unifesp. Eu sou Gil Luiz Mendes, repórter da Ponte Jornalismo e apresentador da Central 3. E eu sou Rafael Sanz, jornalista ligado ao LASINTEC, roteirista e um dos apresentadores de O Luto e a Luta ao lado do Gil. No presente episódio, teremos uma aula do LASINTEC sobre a história das polícias no Brasil de modo geral e em São Paulo especificamente, além de apresentar uma triste memória
dos principais e mais conhecidos massacres policiais realizados no estado desde a redemocratização na década de 80. A ideia é que a gente possa ter uma maior dimensão do contexto em que ocorre a chacina de Osasco e Barueri. Sejam todas, todos e todes bem-vindos. E é sempre bom lembrar, antes de seguirmos com o podcast, que esse episódio narra cenas de violência, covardia e dor continuadas. Recomendamos que você não ouça, caso isso te gere algum gatilho. Homens armados e encapuzados espalham o medo em 2 cidades da região metropolitana de São Paulo. O corpo dele ficou 12 horas no chão, à espera do Instituto Médico Legal de Osasco. Nos locais atacados, investigadores encontraram cápsulas de revólver, calibre 38 e 380. Nos últimos episódios, vimos o que foi a chacina de Osasco e Barueri. Uma série de ataques realizados por policiais fora do serviço na região metropolitana de São Paulo, que deixou 29 mortos entre 8 e 13 de agosto de 2015, como retaliação pelos assassinatos de 2 agentes de segurança que faziam bicos na região. No último episódio, fizemos uma reconstituição desses ataques e vimos como essa brutalidade, bem como a articulação entre os seus executores, não foi por acaso. Também pudemos ouvir a análise de que não foram meros desvios de conduta ou casos isolados, como costumam ser justificados os crimes cometidos por policiais, mas o próprio modus operandi dos profissionais da violência como um todo. No Brasil, há todo um histórico nesse sentido, desde o surgimento dessas forças armadas e de segurança até seu desenvolvimento e a maneira como se encontram hoje, que vai nos trazer uma bagagem para entender essa lógica violenta em que estamos todos inseridos, em maior ou menor grau. E tudo começou entre 1807 e 1808. Na virada do século retrasado, o Brasil era uma colônia e a coroa portuguesa, que ainda dava as cartas por aqui, andava apavorada com a iminente invasão napoleônica. Não passavam nem 2 décadas da Revolução Francesa e a França prometia libertar as nações europeias do jugo das suas monarquias. Nesse contexto, a corte portuguesa fugiu para o Brasil com o rabo entre as pernas, temendo a invasão, e transferiu a capital do Império Português para o Rio de Janeiro, algo inédito na história colonial do continente. Foi nesse momento que surgiram as primeiras organizações armadas oficiais do atual Estado brasileiro e que deram origem às polícias que temos hoje no Brasil. As pessoas precisam começar a entender que o Brasil é um país muito violento. Não é pouco, não. É muito violento. É nível que se fala em seriado do México, de Honduras, de El Salvador. É um país em que a violência é uma moeda comum. E em vários níveis é tão violento que falar contra a violência às vezes soa bobo. Mas qual é o resultado dessa cultura violenta? É que se mata 20, 30 pessoas numa tacada só e está tudo bem, tudo normal. Tem um defensor público no Rio, Guilherme Pimentel, ele está num grupo multidisciplinar que atua quando tem operações nas favelas de lá. Eles são bem corajosos. É um projeto de extensão junto ao FRJ. Eles vão para o território quando tem ação, e ele falou que no Jacarezinho, onde mataram 27 de uma só vez, ele conta que chegou no começo da operação e que tinha chovido. Então a água estava escorrendo morro abaixo. E em dado momento, a mesma enxurrada de água passou a ficar vermelha e escorrer água misturada com sangue. É literalmente um rio de sangue, não é uma metáfora. E está tudo bem? Em nome do que se faz essa matança? E aí, é claro, temos que voltar para a história do Brasil, um país escravocrata, a única colônia que eu conheço, que foi por um tempo sede do Império. E isso é central. Napoleão começou as guerras napoleônicas e apavorou todo mundo na Europa. E a coroa portuguesa, morrendo de medo de enfrentar Napoleão, corre para o Rio de Janeiro. E se foi um gatinho com o Napoleão, aqui ele criou o que depois seria a PM do Rio, que até hoje usa o brasão da Guarda Real de Caça. Criou-se então as primeiras instituições de segurança pública no Brasil por essa elite do Império Português para aterrorizar as pessoas que viviam aqui na colônia. Há uma longa experiência de uma polícia que atua no território
como se parte da população fosse combatente inimigo. Isso não se resolve desmilitarizando, trocando o nome da corporação e assim por diante. As guardas civis metropolitanas, por exemplo, não são militares, não foram criadas como instituições militares, mas atuam dentro da lógica militar, nesse template militar que é considerar parte da população como inimigo combatente. Ainda no século XIX, o inimigo era a figura do negro escravizado tido como rebelde, desonesto ou vagabundo, e quando capturado tentava fugir, e geralmente era punido em praça pública, para servir de exemplo e porque não podia ser preso, pois era propriedade do senhor e a economia dependia do seu trabalho. Já com o advento da República e a chegada do humanismo europeu e também com o fim da escravidão formal, foram criadas leis que justificassem a perseguição a esse enorme setor da sociedade. Foi o tempo da criminalização do samba, da capoeira, das religiões de matrizes africanas e de outros aspectos da vida social do povo negro. Na mesma época, chegavam os primeiros imigrantes europeus com ideias socialistas e anarquistas ao Brasil, para trabalhar nas fábricas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sua intensa atividade política fez com que a figura do inimigo interno também ganhasse um anexo e passasse pela figura do estrangeiro subversivo. Leis que proibiam o uso de idiomas diferentes do português, como a famosa Lei Adolfo Gordo de 1907, se encarregavam de dar um embasamento jurídico para esse novo perfil perigoso. E ambas as figuras, tanto a do negro quanto a do estrangeiro, foram evoluindo paralelamente durante diferentes períodos da República, que intercalaram hiatos democráticos e ditatoriais, como no Estado Novo de Getúlio Vargas, em que a lei de vadiagem era posta em vigor e que também houve, por exemplo, a entrega da militante comunista judia e alemã Olga Benário, que vivia no Brasil casada com Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha nazista. Nunca é e nunca foi um caso isolado. Durante a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, a figura do inimigo interno passava exclusivamente ao comunista subversivo, fruto da influência da Escola das Américas. Claro que o terror corria nas quebradas, mas em termos de narrativa que seria martelada na opinião pública, a carga tornou-se político-partidária, e a definição de comunista subversivo se estendia a qualquer mente crítica ao regime. Foi exatamente nesse período que as polícias militares foram concebidas tal como as conhecemos hoje, mas tendo como base as estruturas anteriores, que vieram lá de trás das guardas de caça e passaram por diversos períodos republicanos antes do militarismo sessentista. Quando os militares dão o golpe, em 1964, implementam um regime de governo que tinha como fundamento a chamada Doutrina da Guerra Revolucionária. Trata-se de uma ideologia militar criada pelos franceses para combater movimentos insurgentes na Argélia e em outras regiões do mundo onde mantinham colônias. A população argelina estava se revoltando contra a opressão colonial e os franceses começaram a criar um sistema de gestão e um regime político para coibir focos de independência. Na ponta dessa doutrina está o entendimento de que o inimigo não usa mais um uniforme. Pelo contrário, estaria incorporado à população. Quando entrevistei o antropólogo Orlando Calheiros sobre o aniversário de 60 anos do golpe militar em 2024 para a revista Fórum, ele fez um breve resumo dos métodos utilizados à época. Calheiros explicou que um dos métodos usados por essa doutrina é o medo. Funciona assim. Cria-se um aparato de terror que vai operar produzindo medo na ponta para impedir que as pessoas entrem nesses processos revolucionários. Porque o pensamento é, se eu virar revolucionário, eu vou morrer. E sabe como se constrói esse medo? Segundo Orlando, que teve um papel importante nos trabalhos da Comissão da Verdade e dos Desaparecidos, isso acontece com as chamadas ações de busca e destruição. Foi um termo muito utilizado pelos militares norte-americanos durante a Guerra do Vietnã. Tem até uma música do Metallica que fala sobre isso, chamada Seek and Destroy. Basicamente é ir para um lugar e matar todo mundo. Vamos falar a verdade, é algo bem semelhante ao que a gente vê nas chacinas da atualidade. Outro tipo de ação prevista por essa doutrina era o uso ostensivo e extensivo da tortura, que tem uma finalidade de extrair informações, mas também tinha uma ideia de produzir esse medo na ponta. Afinal de contas, ninguém quer ser torturado. Então, as torturas vão se tornando cada vez mais elaboradas. Orlando Calheiros ainda apontou que toda a indústria militar se adaptou à nova doutrina. Entre outros, começaram a surgir os chamados helicópteros Apache, desenhados para rápidas incursões
num novo tipo de território inimigo. Não por acaso vemos os helicópteros da PM como figuras centrais em diversas operações e como personagem em programas policialescos. Eu vou ler aqui um trecho da matéria que o Orlando fez essa análise. Essa doutrina chega no Brasil pela Escola das Américas, onde ocorre a formação de boa parte dos torturadores e dos generais do regime. O problema do nosso aparato de segurança vem daí. E aqui eu não estou falando só da PM, mas também da Polícia Civil e da Federal. Esse aparato não é feito, por exemplo, para coibir crimes. Ele não é feito para coibir o tráfico internacional de drogas. Ele é feito para produzir todo um sistema de medo na ponta. A Polícia Militar não existe num vácuo. O desenho da Polícia Civil, o desenho da Polícia Federal, o desenho da PM e de todos os setores de inteligência remete a essa ideia que você está lutando contra um inimigo que se camufla e se mistura na população. Então como é que você vai rediscutir o papel das polícias no Brasil se você não rediscute a origem disso? Como é possível modificar um sistema cuja a genética já está toda comprometida? A ditadura criou as PMs nos tempos de Guerra Fria, mas esses tempos passaram. Houve a transição para a democracia e as polícias militares permaneceram intactas. Nesse novo momento, que trazia suas liberdades políticas, era necessário um não tão novo modelo de inimigo para alimentar a lógica que manteve essas PMs vivas. Essa figura passa a ser então exclusivamente a do criminoso urbano, que vai desde jovens trombadinhas a gangues especializadas e profissionalizadas, todas oriundas das classes pobres e trabalhadoras. É claro, a figura do inimigo matável não esbarraria nos criminosos de colarinho branco. E como vivia-se em democracia, a guerra às drogas despolitizava a brutalidade policial e de Estado, mantendo-as em dia com as aspirações da época. E o que resta da ditadura? A pergunta é da Joana Barros, coordenadora do Lazintec e do CAAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Você já conhece ela dos nossos episódios anteriores. Joana é arquiteta e socióloga, trabalhou com movimentos de habitação e de impactados por grandes obras de desenvolvimento. É uma das pesquisadoras responsáveis pelas entrevistas com Zilda Maria de Paula, que veremos nos próximos episódios. Resta tudo, menos a ditadura, né? O que vemos não é apenas a produção desse inimigo interno, mas de um conjunto de ferramentas, instituições e normas que possibilitam essa violência de Estado em vários aspectos, tanto no corpo social como nas instituições como um todo, inclusive dentro do judiciário, pois isso não ocorreria se o judiciário não estivesse imbricado nesse quadro de violência. Hoje se mantém tudo praticamente, óbvio que não da mesma maneira, pois o tanque de guerra não está mais nas portas, mas permanece uma forma de se pensar e de se agir contra a sociedade. Então essa imagem de que todos somos alvo e que estava muito presente na ditadura com alvos específicos e não tão específicos assim, se mantém. E não só não se mantém, como cresceu e aprendeu a agir sob a ordem democrática do ponto de vista de ser hoje o centro do funcionamento desse construto. Polícia, exército, sistema carcerário, penitenciário e jurídico. Esses são os centros, né, da atual democracia. E é também interessante olharmos para como isso se constrói internacionalmente com os novos produtos tecnológicos, o que é assustador. Essa violência de Estado já não se resume apenas à polícia e ao exército, mas existe todo um dispositivo que vai nesse sentido, o que inclui os meios de comunicação. É uma articulação sistêmica e isso traz aqui para a gente um gancho. O lugar desse pedido de justiça que muitas vezes aparece como pedido de justiçamento. Tinha que matar, fulano tinha passagem e assim por diante. Esse tipo de corporativismo que isenta o militar de suas ações é o que faz com que a gente viva numa sociedade que discute abertamente a possibilidade do massacre e da barbárie. Não é apenas discussão. Há também pessoas que se elegem em cima disso. Uma das principais pautas que defendem é a do excludente de licitude para policiais que matam pessoas em serviço. A violência se tornou um showbiz eleitoral e, em muitos casos, aumenta a popularidade de governantes, como recentemente vimos com o caso de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, após a Operação Escudo e a Operação Verão. A partir dos anos 80, as polícias militares de todos os estados brasileiros
vão então assumindo a centralidade desse papel de gerir a alta violência da sociedade. O estado de São Paulo, o mais rico e populoso do país, torna-se então palco de alguns dos episódios dessas histórias que ficaram mais conhecidas na mídia. Em 1981, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo, subordinado ao Comando Policial de Choque, o CP-Choque, e conhecido pela sigla Rota, realizou seu primeiro massacre com cobertura da imprensa, o massacre do manicômio judicial de Franco da Rocha, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Chamados a controlar uma rebelião, deixaram 6 internos e um funcionário mortos. 2 dos agentes envolvidos estariam, 11 anos depois, no famoso massacre do Carandiru. Mas vamos fazer aqui um breve parênteses antes de seguir para ouvir a Gabriela de Biagi, que você já conhece do nosso último episódio, nos explicar as diferenças entre alguns termos. Chacinas e massacres são termos que foram se consolidando pela própria maneira como esses eventos foram cobertos pela imprensa e lidos por especialistas e pela opinião pública. Tem essa questão da palavra chacina, não sei se existe em outras línguas, mas é muito difícil de traduzir para o inglês, por exemplo, porque não existe equivalente exato. É uma palavra que vem de um contexto de matar animais, de matar porcos. É daí que vem a ideia de chacina. É algo que está muito ligado à desumanização das vítimas. Mas o principal é que esse termo passou a ser aplicado a esses ataques feitos por grupos armados envolvendo agentes de segurança que matam a céu aberto. Entram nos bairros, nas quebradas, matam 5 ali, 10 ali. São sequências de ataques que matam nesse sentido que não tem um alvo específico. E quando pensamos na palavra massacre, como no massacre do Carandiru, aí a gente já está pensando num espaço fechado, por exemplo, num cárcere, onde as pessoas realmente estão presas num determinado lugar sob o controle e a tutela totais do Estado. Então os policiais, dentro de uma operação, entram lá e abrem fogo, matando pelo menos 111 pessoas. A diferença entre os termos tem a ver com onde e como acontecem. Na manhã de 2 de outubro de 1992, policiais militares, sob o comando do CP-Choque, invadiram o pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, no bairro do Carandiru, na zona norte da cidade. O pretexto era controlar uma rebelião iniciada após uma briga no campo de futebol e proporcionaram verdadeiras cenas de brutalidade. Pelo menos 111 presos foram executados conforme os dados oficiais, mas há uma reivindicação de mais mortos por parte dos presos e de movimentos sociais. Você pode ver mais sobre essa versão dos sobreviventes do massacre do Carandiru no documentário Massacre do Carandiru, 30 anos de impunidade, que eu produzi e apresentei e está disponível no canal do YouTube da Ponte Jornalismo. Mas voltando a falar o que ocorreu no Carandiru em 1992, foi relatado amplamente nos meios de comunicação da época que os agentes chegaram diante de uma cela superlotada e soltaram rajadas de metralhadoras sobre homens encurralados. Além disso, há depoimentos de torturas físicas e psicológicas sofridas por sobreviventes, que, entre tantas coisas horríveis, ainda tiveram que carregar corpos de pessoas mortas. Há controvérsias quanto aos números finais. José Aguiar, um sobrevivente do Carandiru, estava, em 2 de outubro de 2015, numa manifestação pública que rememorava os 23 anos daquele massacre. Eu pude gravar a fala que ele falou publicamente durante a manifestação e que foi mais ou menos assim. Como foi 111, todo mundo está cansado de saber que foi muito mais de 300 pessoas. No dia do massacre, Aguiar era um dos detentos que estavam marcados para morrer, segundo seu relato. Antes do massacre, ele passava seus dias no Carandiru ocupando 2 funções. Durante a semana, ele trabalhava no escritório jurídico da cadeia, ajudando a revisar os processos. Vale lembrar aqui que boa parte dos mortos não havia sequer sido julgados ou condenados. Já aos finais de semana, o Aguiar era árbitro da FIFA, a Federação Interna de Futebol Amador, criada pelo sacana do Valdemar Carabina, conforme o Aguiar narra. O detento teria sobrevivido ao massacre por haver se escondido dentro de um armário. No dia do massacre, os policiais chegaram no Carandiru entre 6h30 às 7 horas da manhã. E o noticiário só foi divulgado como se fosse 11 horas da manhã. Então
tudo que se comentaram foi mentirosa, também que tão mentirosa também os condenados, né? O famigerado do Biratão de Guimarães foi condenado, acabou morrendo antes, foi condenado a 600 anos. A maioria, os outros coordenados dentro da maioria foram condenados, mas ninguém foi para cadeia, não, porque não são taxados como criminosos, então são taxados como que o sistema que aí está dá total cobertura para eles. Continua impune todos eles, correndo atrás, pedindo reparo para que esse massacre seja esclarecido com verdade e que os remanescentes do massacre sejam punidos de direito e de fato, que vá para a cadeia também, assim como que eu passei 22 anos no Carandiru, mais 10 anos na penitenciária, rodando penitenciária, por que esses caras cometeram esse crime bárbaro e continuam impunes? Foram condenados, mas continuam impunes. O lamento de Aguiar já faz 10 anos. Mal sabia ele que os PMs que participaram do massacre do Carandiru receberiam um indulto do então presidente Jair Bolsonaro no apagar de luzes do seu mandato. Não conseguimos localizar Aguiar, que teria 83 anos hoje. Vivo ou morto, ele nunca viu justiça. Os policiais envolvidos foram julgados e condenados a até 600 anos de prisão. No entanto, a condenação passou por diversos vai-e-vens na justiça, até que Bolsonaro, quando exercia seu mandato presidencial, concedeu o perdão aos últimos condenados. A época dos acontecimentos, voltando aqui para o início da década de 1990, a justificativa encontrada por parte da sociedade, inclusive por setores da esquerda, é que a matança teria ocorrido porque os agentes não seriam talvez suficientemente preparados. E a consequência disso foi a escalada de investimentos em cursos e equipamentos para as forças de segurança, além da construção e ampliação das prisões. 30 anos depois, o massacre ainda é lembrado e tem grande importância no debate público, sobretudo no que se refere a essa reorganização das políticas de segurança. Em primeiro lugar, preciso citar toda uma reorganização do sistema penitenciário paulista. Em 2002, a casa de detenção é desativada, mas isso significa um espalhamento dos sobreviventes em várias cadeias pelo interior de São Paulo, inclusive com o argumento de levar a essas cidades a alguma movimentação econômica. Essa movimentação econômica que a Cássio se refere ocorreria tanto por conta de eventuais obras públicas a serem realizadas, como pelo advento de mais funcionários públicos com salário em dia e empregos fixos nessas cidades pequenas, assim como pelo comércio que se forma em torno das prisões nos dias de visitas. Além disso, há toda uma discussão sobre direitos humanos, humanização da polícia e sobre mudanças nas regras da corporação. Grupos de pesquisas universitários vão escrever sobre isso, levar o caso do Carandiru para cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, buscando pautar mudanças no corpo policial e reformas no sistema penitenciário. Isso, obviamente, só significou uma expansão do sistema penitenciário, uma vez que não se falava no superencarceramento, mas numa superlotação das cadeias. E a resposta para isso seria a criação de mais presídios, além de uma necessidade de treinamento de direitos humanos sobre homens da PM e da Polícia Penal. Para o professor Acácio, esse aumento de unidades prisionais buscando combater a superlotação foi um dos fatores que culminaram na fundação do primeiro comando da capital, o PCC, ali em agosto de 1993, na penitenciária de Taubaté. A facção foi fundada justamente por sobreviventes do massacre que buscavam criar uma espécie de associação que garantisse seus direitos básicos diante da impotência em relação à justiça, à imprensa e principalmente das forças de segurança que atuavam nas cadeias. Não que tenha sido o único fator, mas certamente fez parte desse contexto. A covardia praticada pelos PMs nesse dia motivou a formação do que se conhece hoje como o Primeiro Comando da Capital, o PCC. À época havia várias facções ou gangues no sistema carcerário paulista, cuja briga entre essas facções serviu como motivação para a operação que se desdobrou no massacre. O comandante da tropa, Coronel Biratã Guimarães, já em 1994, se candidata a deputado estadual por São Paulo pelo PPB de Paulo Maluf, representante máximo da continuidade da Arena, o partido da ditadura em São Paulo. Ele não ganha, mas fica com suplência e, por conta da saída do titular,
vai exercer o cargo de 1997 a 1998 até ser eleito em 2002. Isso obviamente ajudaria a não ser preso, mas também, como a própria atuação dele enquanto deputado mostra, a formação de um lobby da segurança pública. Ele próprio compôs todas as comissões da pasta enquanto esteve na Alesp, com vários policiais que viraram políticos e se organizaram no que é chamado jornalisticamente de bancada da bala. O Biratã foi assassinado em 10 de setembro de 2006, em circunstâncias ainda hoje muito mal explicadas. O crime que o vitimou, supostamente cometido por uma amante, segue sem resolução e ele morreu sem prestar esclarecimentos à sociedade sobre o ocorrido em 1992. Fica para a posteridade sua reivindicação da memória da matança através do uso do número 111, na sequência do 14 de seu partido, na campanha que o levou ao cargo de deputado estadual por São Paulo em 2002. Ele foi condenado em 2001 a 623 anos de prisão por 102 das 111 mortes. Já Vanderlei Mascarenhas, que comandou os homens do GAT durante o massacre, seguiu carreira acadêmica e tornou-se professor dos cursos de pós-graduação de Políticas de Gestão em Segurança Pública na PUC de São Paulo. Também é autor de livros sobre o tema e escreve para sites especializados em segurança pública. Guarde essa informação. O Carandiru demarca o fracasso em torno da ideia de se criar um controle civil e democrático das forças policiais. O dado objetivo é que hoje se mata e se tortura muito mais do que na ditadura. Tem uma parte que é a manutenção das estruturas repressivas. Nenhuma delas foi alterada, pelo contrário. Ela foi reiterada pelo artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Inclusive o caráter militar e de reserva das Forças Armadas dessas polícias. Já começa por aí. O legislador, na hora da transição, não quis mexer na polícia. Ele olhou, viu que tinha tanta coisa para mexer e preferiu evitar a fadiga. Mas o fato é que não se mexeu até hoje. Todo enquadramento militar da polícia, e isso é importante pontuar, se dá não apenas pela PM, mas há uma lógica militar que também está na Polícia Civil, por exemplo. As civis, por exemplo, serão orientadas pelos militares. O DOPS da ditadura eram órgãos das polícias civis. Além disso, os dados mostram que a capacidade de resolução de crimes da Polícia Civil brasileira é baixíssima. Hoje em dia, enquanto as pessoas acham que é tipo um seriado, que os investigadores vão tirar digital, fazer DNA, até parece. O mais comum é usarem o flagrante produzido pela polícia ostensiva, que é a PM. Então, além de não desfazer a arquitetura autoritária, promove-se a expansão dessa polícia. Temos muito mais gente encarcerada, muito mais gente trabalhando na polícia, uma polícia muito maior e muito mais bem equipada, ganhando melhor, e uma violência estatal infinitamente maior nas ruas do que se via na época da ditadura. Claro que hoje é muito mais fácil de mapear, produzir os dados sobre isso. Pode ser que grande parte do que fizeram os Esquadrões da Morte daquela época não tenha chegado nem ao nosso conhecimento. Imagina o sujeito nos anos 60, no início dos anos 70, que saiu de Pernambuco para tentar a vida em São Paulo. Mal tinha acesso a telefone fixo na época. Ele no máximo trocaria carta com os parentes ou gastaria fortunas para usar um orelhão. Imagina se esse cara toma um tiro e a polícia some com o corpo dele. Sumiu, desapareceu. Como iriam achar ou ficar sabendo? Com o passar do tempo, vimos aumentar uma atuação mais sindicalista e corporativista dos policiais na política. E segundo Acácio, esse foi outro aspecto importante da repercussão em torno do massacre do Carandiru, que garantiu mais poder e autonomia aos policiais. Quem eram os principais porta-vozes da polícia lá atrás? O Afanásio de Azade, entre outros, que poucas pessoas se lembram hoje, tipo Gil Gomes. Tinham também os policiais que atuavam na imprensa, como Conte Lopes, retratado no Rota 66 do Capo Barcelos, como um dos grandes matadores da rota. E esses caras estavam ali para defender a atuação da polícia conforme eles achavam que tinha que ser feito. Ou seja, uma polícia matadora para pressionar governador para comprar viatura, armamento, melhorar equipamento e, em vários casos, para defender legislativamente alguns privilégios como salários e aposentadorias e, eventualmente, alguns agentes que estivessem envolvidos em casos criminosos. O mais famoso de todos, por exemplo, é o Biratã Guimarães, que foi quem comandou a tropa que invadiu Carandiru. Vira deputado buscando imunidade. Então, era uma atuação direcionada. Hoje em dia, após muitos anos, eles já ultrapassaram isso. Inclusive, aprenderam com as organizações de direitos humanos a fazer lobby, como produzir conhecimento, foram entrando nas universidades e criando programas de graduação e pós-graduação em segurança pública.
O próprio Barro Branco vai reivindicar sua formação como bacharelado. Então, o oficial que sai de lá após seus 4 anos de formação pode pleitear um mestrado ou um doutorado. Hoje eles têm um projeto de sociedade. Fenômenos como o bolsonarismo, a própria bancada da bala, que a cada eleição cresce no legislativo, tem a ver com uma sociedade que cada vez mais está pautada pela segurança. Não mais por uma ditadura, mas pelo que chamamos no Lazintec de uma democracia securitária. É uma democracia, todo mundo vota, todo mundo opina, mas quem comanda é a segurança. Então, se quem comanda é a segurança, para que eu vou ter político falando sobre segurança? Quer dizer, hoje em dia o policial ganhou o status de especialista em segurança pública. Eu acho engraçado, porque quem criou isso foi os próprios sociólogos da violência e agora eles estão sendo substituídos pelos próprios policiais. Como apontou o professor, é claro que os massacres não pararam. Dentre diversos crimes de Estado, alguns ganhariam maior atenção dos meios de comunicação ainda nos anos 90, como o massacre da favela naval em Diadema em 1997 e a chacina de Francisco Morato, ocorrida em 16 de junho de 1998, ambas em cidades da região metropolitana de São Paulo. Em Diadema, uma série de vídeos de um cinegrafista amador gravou o massacre e foram parar na TV Globo, que fez uma série de reportagens colocando a brutalidade policial em evidência para o Brasil inteiro. As imagens mostravam homens da 2ª Companhia do 24º Batalhão da PM de São Paulo torturando e roubando dinheiro de civis que eram abordados nas suas batidas no entorno da favela naval. Numa dessas batidas, um motorista começou a ser espancado, pois não teria nada de interesse dos agentes policiais. E aí, alterados, um deles disparou a arma dentro do veículo, matando um passageiro. Os PMs ainda mentiram nos relatórios e, após as imagens irem para a TV, acabaram expulsos da corporação e condenados a penas que variam entre 10 e 65 anos de prisão. Já em Francisco Morato, mais de 90 tiros foram disparados contra um bar numa área humilde, deixando 12 jovens mortos. Uma das vítimas iria depor num tribunal contra policiais militares acusados de homicídio. Em 18 de novembro de 1999, foi a vez da cidade litorânea de São Vicente ter 8 adolescentes entre 12 e 16 anos, sendo 5 deles da mesma família, executados com tiros na cabeça. 3 ex-policiais militares foram acusados pelo crime e condenados a 108 anos de prisão. Encapuzados, os agentes de segurança renderam 3 vítimas de madrugada e levaram para a residência dos outros 5 garotos e cometeram a carnificina. Meses antes, no carnaval daquele ano, na cidade vizinha de Praia Grande, 3 jovens haviam sido executados numa madrugada a caminho de casa. Foram vistos pela última vez ao serem abordados pela PM e seus corpos foram encontrados 17 dias após as execuções. Na madrugada de 19 para 20 de agosto de 2004, em pleno inverno paulista, 7 moradores de rua foram mortos a pauladas na Praça da Sé, o marco zero e ponto turístico da cidade de São Paulo. Uma testemunha iria depor contra policiais militares acusados de envolvimento no massacre, que ganhava repercussão midiática e internacional, mas acabou morta. Os PMs acusados pela morte da testemunha foram presos e processados. 5 acabaram denunciados, mas foram soltos por falta de provas. Foi a partir desse episódio que fundou-se o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Instituiu-se o 19 de agosto como o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. O principal lema do movimento é: a rua não é lugar para se viver e muito menos para morrer. Em maio de 2006, 59 agentes de segurança foram vitimados por ataques do 1º Comando da capital, a principal facção criminosa em atividade no estado de São Paulo. Como retaliação, os policiais de serviço e também fora de serviço executaram entre 12 e 21 de maio 425 pessoas, aleatoriamente em diversos pontos do estado. Outros 80 civis foram mortos nos dias subsequentes. O conjunto de matanças ficou conhecido como Crimes de Maio e deu origem ao movimento Mães de Maio, um dos mais importantes desse tema no país. Em 2011, 2 policiais militares foram condenados pelas mortes de 4 jovens no município de Santo André, no ABC paulista. Os crimes foram executados com armas de uso exclusivo das polícias.
Como a polícia age então como uma gangue? Por exemplo, um policial foi morto, lamentável. Que se apure, tome-se as providências legais cabíveis, etc. E a própria corporação devia estar preocupada com isso, especialmente no caso do policial que está fazendo o bico e se colocando em risco desnecessariamente fora da sua função. Mas não pensam assim. Como a polícia tem uma mentalidade corporativista, ela não funciona como deveria. Pelo contrário, na ocasião da execução de um policial, ela vai barbarizar, mostrar quem manda. Esse tipo de vingança também é feita corriqueiramente na gestão de segurança pública de São Paulo, como esses exemplos nos mostram. Isso é largamente conhecido nas culturas de rua brasileiras e paulistanas, ou seja, todo mundo sabe que se alguém chegar e matar um agente da rota, a região vai virar um inferno. Quer dizer, os policiais vão caçar pessoas e se vingar do que aconteceu com a gangue deles. O tal do republicanismo não existe na prática. Ainda dá para pensar nessas ações violentas do Estado de forma articulada com outros tipos de violência, como as remoções de favelas. Pensar que são eventos e ações de violência explícita, concentrada, que é o que vai permitir depois uma atuação mais light. Não é por acaso que os massacres e as chacinas se intensificam a partir dos anos 80 e 90, num contexto de criminalização das periferias, num momento em que as periferias estavam se expandindo, se formando. E daí a polícia vai ter um papel determinante para manter a ordem pública na cidade e definir quais espaços essas populações, a maioria migrante do Nordeste e Centro-Oeste, não branca, onde vão poder circular. Essa população é necessária como força de trabalho, mas não toda e nem tanto. Ela é descartável porque sempre estava chegando mais gente. Dá para pensar que a atuação dos grupos de extermínio, de policiais, ex-policiais, policiais fora de serviço e toda essa variedade é algo intrinsecamente ligado à formação das periferias em São Paulo. E não só em São Paulo, como nas outras grandes cidades brasileiras. No caso paulistano, quando vemos a formação de novas centralidades, como a Berrini e a Faria Lima, áreas que viraram cartões postais de São Paulo, da São Paulo corporativa e global, e foram construídas sobre os escombros de antigas favelas expulsas de lá, há uma lógica na atuação do Estado que reconhece perigo em certos corpos e suas formas de ocupar os espaços da cidade. Então, se eu quero produzir um espaço higienizado, padrão corporativo global, tenho que mandar esse povo para longe e mantê-lo sob controle. Isso é fundamental para definirmos as dinâmicas urbanas em São Paulo. Me permitam um clichê, mas no ano de 2012, São Paulo começou com tiro, porrada e bomba, literalmente. A mídia tratou um verdadeiro massacre policial militar em uma comunidade que deixou pessoas mortas e 1.600 famílias desabrigadas como uma pura e simples desocupação. Um cumprimento de ordem de reintegração de posse contra um movimento de moradia e nada mais. Mas era o massacre de Pinheirinho, em São José dos Campos. O terreno em questão ficava no bairro Campos dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, e teria sido vendido ao empresário Nagy Narras em 1981. Veja bem, teria sido vendido, porque a venda de fato nunca foi comprovada. Inclusive, havia suspeita de autoridades de que Narras pudesse ter se apropriado de forma irregular do terreno. A Selecta, empresa de Narras, faliu em 1990 e o local acabou abandonado. Eis que após 14 anos de abandono, em 28 de fevereiro de 2004, 300 famílias amparadas por um acordo com a prefeitura tomaram posse do terreno e começaram a construir suas casas. De um lado, a massa falida da Selecta pedia a reintegração de posse. Do outro, moradores apoiados por movimentos sociais e pelo Sindicato de Metalúrgicos da cidade se defendiam juridicamente. As disputas em torno da reintegração se estenderam até abril de 2011, quando a massa falida da Selecta desistiu do terreno. Mas isso seria ignorado meses depois, quando a própria Prefeitura de São José dos Campos, encabeçada por Eduardo Cury e com o apoio do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à época no PSDB, ignorou a decisão da Justiça Federal e fechou o cerco à comunidade. Eram 9.000 pessoas divididas em cerca de 1.600 famílias, cada qual com seu barraco, em um terreno 3 vezes maior que o Vaticano. O local tinha uma igreja católica, 6 igrejas evangélicas, centro comercial, espaço de lazer e uma enorme praça chamada Zumbi dos Palmares. As cenas da PM dando botinadas para derrubar portas e paredes de barracos, arrastando idosos e crianças e descarregando balas de borrachas rodaram o mundo. Também foram registrados disparos com armas de fogo, agressões físicas e mais de 500 relatos de abuso policial e violações de direitos humanos. Uma família denunciou que policiais da rota abusaram sexualmente de seus membros.
Um idoso tido como desaparecido foi encontrado dias depois na UTI de um hospital da região. Um outro morador morreu atropelado por um motorista que passava próximo e perdeu o controle do veículo após ser atingido por uma bomba de efeito moral. Nem mulheres grávidas foram poupadas. Em 2015, meses antes da chacina de Osasco Barueri, um policial fora de serviço, que tinha uma disputa territorial com o torcedor do Corinthians, invadiu a sede da Pavilhão 9. Aqui um parênteses para explicar que a Pavilhão 9 é uma torcida organizada que faz referência ao Carandiru, pois os fundadores faziam trabalhos sociais na antiga casa de detenção. Esse policial militar fora de serviço executou 8 jovens corintianos que confraternizavam após um campeonato interno de futebol. Havia um único alvo. Os outros 7 rapazes foram mortos simplesmente como queima de arquivo. Fica evidente também o nível de controle que as polícias têm dos territórios. Ao contrário do que dizem os discursos quando há um aumento em índices de criminalidade, a polícia tem total controle sobre os territórios. O assim chamado cidadão comum morre de medo da polícia, morre de medo dessa violência que é moeda comum nas relações. Também é uma justificativa prévia para que esse tipo de situação e uma mídia canalha e cruel que não teria necessidade de ser tão conivente com essas coisas. E o que é mais maluco, os policiais acham que a mídia ainda bate neles. Se olharmos para os discursos de policiais, uma das formas pelos quais o bolsonarismo penetrou nas tropas foi pela percepção de que seriam perseguidos pelos meios de comunicação e por uma população que fala mal da polícia, enquanto doam suas vidas para proteger essa população. Na prática, temos uma cobertura bastante canalha que não vai fundo nesses casos. Além de diversos programas jornalísticos e de entretenimento nacionais importados, dedicado a espalhar os discursos policiais. No fundo, o que vemos sobre a população é uma relação ambivalente em que, horas, o medo se transforma em oposição, mas, ao mesmo tempo, a população quer mais polícia. É uma relação que se parece, inclusive, com a que o cidadão comum tem com as figuras criminosas do bairro. É um misto de fascínio e medo que vem bem a calhar como tática para governar o território. Você precisa ser amado e temido. E na impossibilidade de ser amado, é melhor que você seja temido. Pelo medo as pessoas obedecem, pelo medo as pessoas aceitam. Em 2009, estava em ascensão uma política de repressão violenta contra bailes funk de rua. Oriundo das favelas, o funk já move uma indústria milionária com artistas de renome nacional e internacional, como a cantora Anitta, mas ainda existe, e muito, os bailes de rua, montados a partir de sons automotivos e comércios de bairro que vendem comidas, bebidas e cigarros. São esses últimos, obviamente, os alvos das políticas de repressão do Estado. A favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, é o lar do baile da 17, um dos mais famosos da cidade, que recebe jovens e adolescentes de todos os cantos e classes sociais. Foi lá que, em dezembro de 2019, uma operação policial que visava dispersar o baile encurralou uma multidão de jovens em vielas sem saída e os encheu de bombas e pauladas. 9 adolescentes morreram por asfixia e uma dúzia de policiais militares respondem pelas mortes na justiça. Entre 2023 e 2024, pelo menos 84 pessoas foram executadas na Baixada Santista, região litorânea, durante 2 operações policiais oficiais motivadas pelo assassinato de um agente da rota na região dias antes. A Operação Escudo deixou 28 mortos entre setembro e outubro de 2023 e foi desencadeada como represália pela morte do oficial da rota, Patrick Reis. O crime ocorreu na Vila Zilda, na cidade do Guarujá. A Operação Verão, mais duradoura e letal, deixou 56 mortos entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Segundo informações públicas, a motivação foi uma espécie de prosseguimento da operação anterior. Retomando aquela ideia de que nesses casos a polícia age como uma gangue, as operações Escudo e Verão foram operações de vingança, só que num contexto em que temos um integrante dessa gangue, o Guilherme Derrite, como secretário de Segurança Pública. Ele organizou e oficializou a vingança. Diferente do ocorrido em Osasco, nos crimes de maio, por exemplo, ele criou uma operação
e desceu para a Baixada com um monte de tático e com agente do 1º e do 3º Batalhão de Choque, que é a Rota e o Tático Móvel, para matar as pessoas indiscriminadamente. Fez terrorismo no sentido de intimidar a população e parte do que eles entendem por criminalidade pelo medo da morte com requintes de crueldade. O que se tem hoje é uma grande disputa pelo poder econômico e territorial urbano, que é violenta, e a polícia é parte dessa disputa. É por conta desse tipo de informação que o Lazintec classifica as democracias contemporâneas não como voltas ao fascismo ou a ditaduras, mas como democracias securitárias. E basta olhar para o próprio âmbito nacional. Ainda que tenha havido uma contenção institucional da ocupação do governo por militares com a derrota de Bolsonaro nas eleições de 22, é inegável que os militares e policiais militares, ou melhor, profissionais da segurança, profissionais da violência ou meros burocratas armados, têm uma influência gigantesca na política brasileira, seja no Executivo Federal e, sobretudo, no Legislativo, no âmbito federal, estadual e municipal. O número de policiais ocupando cargos de deputados federais, estaduais, vereadores, senadores é enorme. Ou ainda no Judiciário, onde há uma significativa atuação de policiais e militares nas assessorias de procuradorias gerais, tribunais e assim por diante. Esse desejo de segurança atravessa o exercício da cidadania e acaba colocando a polícia e o judiciário no centro da política e sem muito debate sobre isso. As respostas são invariavelmente ter mais polícia, mais equipamento, mais prisão, leis mais duras, além de todas as bugigangas high-techs de monitoramento, como reconhecimento facial e câmeras. Em São Paulo, para além da matança que estão promovendo na Baixada Santista em janeiro de 24, o Tarcísio anunciou um pacote de medidas por meio do decreto que prevê investimentos de 150 milhões de reais na área de segurança e que vem junto com o repaginamento do programa Detecta, instalado quando o Alckmin foi governador de São Paulo e que agora é chamado de Muralha Paulista. A histórica relação da oligarquia paulista com a política e a polícia tem Rafael Tobias de Aguiar, o patrono da Rota, sua grande figura. Ele foi um político liberal e militar paulista que em 1831 criou a Guarda Municipal Permanente quando era presidente da província. A PM de São Paulo toma essa força como parte de sua origem, o que não é correto, pois a Polícia Militar de São Paulo vai ter sua origem no início do século XX durante as missões francesas ligadas ao processo de higienização de São Paulo, que envolveu, entre outras coisas, a criação do bairro de Higienópolis e a expulsão de populações negras e imigrantes de onde hoje é a Bela Vista, criando ali a região do Campos Elíseos, que não tem esse nome por acaso. Copiou o projeto autoritário e higienista do sobrinho de Napoleão, que ascendeu com o golpe de 1852 e nomeou o Barão de Haussmann como seu planejador urbano. Então o nome Campos Elíseos, que vem de Champs-Élysées, tem essa relação de um projeto policial higienista e de operacionalização do racismo de Estado. A própria Rota foi criada em 1970, meses após a criação da Operação Bandeirantes, para ser força auxiliar do Exército a partir de uma lógica de contra-insurgência, que foi o que formou os militares brasileiros na OBAN, com as táticas de contra-insurgências francesas, desenvolvidas na Indochina e na Argélia, que é ensinada aos militares brasileiros por meio da Escola das Américas. Aquela era a década mais brutal do regime empresarial militar, que começa aí no fim de 68 com o AI-5 e vai terminar em 79, quando começam as discussões sobre a abertura lenta, gradual e segura. Para pensar a chacina de Osasco e Barueri, as operações Escudo e Verão e a atualidade, precisamos olhar para as atuações de policiais militares na política paulista durante o período democrático e ver que a autonomia das PMs, em especial a paulista, é muito grande. Basta olhar para todos os massacres desde o Carandiru, passando por vários outros, inclusive Osasco e Barueri, quando Alckmin era governador e Moraes secretário de Segurança. Nenhum desses governadores ou secretários teve a coragem de peitar a PM, pois sabem que ela é um exército bem organizado e que tem um modo de gestão corporativa semelhante ao que os militares chamam de família militar. Não tem como reformar a polícia. Os projetos de reforma propostos recentemente, com o curso de Direitos Humanos, tentaram interferir nos currículos de formação de oficiais, não reduzirem em nada o poder de encarceramento e a letalidade da polícia. Pelo contrário, numericamente eles cresceram. O que Acácio quer dizer
é que essas reformas não possuem um efeito prático no sentido de diminuir a violência policial, mas são hackeadas pela lógica violenta presente nas polícias e acabam servindo como diretriz para adaptar as práticas violentas a uma narrativa aceita dentro dos termos e dos marcos da legalidade e dos direitos humanos. Um exemplo prático disso são os kits flagrante, armas, drogas ou as duas coisas juntas, que costumam implantar nas vítimas fatais para forjar uma troca de tiros ou algo que justificaria, dentro dessas leis e marcos, a ação violenta. E as vítimas desse enorme labirinto de sangue e balas, você ouvinte, já sabe quem são. No próximo episódio, você vai conhecer a história de vida da dona Zilda Maria de Paula, principal figura da Associação 13 de Agosto, formada por mães, familiares e amigos das vítimas, além de sobreviventes da chacina de Osasco e Barueri. Um spoiler, sua história anda em paralelo com a própria história das periferias de São Paulo. A infância dela foi principalmente na Pompeia, Perdizes, nas frestas desses bairros, né? Mas sempre teve um vínculo com a Brasilândia, onde tinha família. Era a família da mãe dela, a mulher que a criou. Zilda cresceu em Perdizes e na Pompeia porque morava junto com a mãe nas casas das famílias para as quais a mãe trabalhava. E aí entra o primeiro ponto da história dela, que vai discutir realidades mais amplas, como a ideia da casa de família, que também vai surgir em alguns momentos, na fala dela, como casa de branco. A Zilda conta de todas aquelas estratégias de sobrevivência que bolava junto com as amigas. Se uma ia trabalhar, levava as outras para tomar banho no banheirinho de empregada, ou usava o quartinho para dormir um pouco, tomar um café, coisas assim, que mostram extrema precariedade, mas também muita parceria. Porque eu não respondia, mas aí quando tinha oportunidade eu soltava, já estava indo embora mesmo para a rua. Foi aí que eu comecei, foi aí que começou a aventura da rua. Aí comecei para Record, fiquei lá, tinha umas meninas lá juntando, e ali a gente foi fazendo amizade, tudo da mesma laia, tudo da mesma coisa. Apoie o podcast O Luto e a Luta. A partir de R$ 9,90 por mês na Orelo, você contribui com esse projeto. Acesse orelo.cc/O Luto e a Luta. Toda a renda deste podcast será revertida para a Associação 13 de Agosto por meio da dona Zilda Maria de Paula, mãe do Fernando Luiz de Paula, um dos executados em 13 de agosto de 2015. As atividades da Associação de Mães e Familiares das Vítimas da Chacina de Osasco e Barueri não se restringem aos atos anuais ou às presenças nos tribunais, mas são cotidianas e focam no apoio diário a essas famílias. Seu dinheiro provavelmente será gasto com comida, transporte e outras necessidades básicas. Esse é o podcast O Luto e a Luta sobre os 10 anos da chacina de Osasco e Barueri, uma produção da Ponte Jornalismo, da Central 3, da Associação 13 de Agosto e do Lazintec Unifesp. A apresentação é de Gil Luiz Mendes e Rafael Sanz. O roteiro é de Rafael Sanz. Esse episódio utilizou informações dos boletins anti-segurança do Lazintec, número 38, publicado em 16 de agosto de 2024, com o título: Há 9 anos, policiais executaram a maior chacina da história do estado de São Paulo. Também agradecemos a Jéssica Santos, editora de relacionamento da Ponte Jornalismo, por gravar o trecho da matéria de Arthur Stabile, que utilizamos para resgatar a informação sobre o lote de balas que também matou Marielle Franco. Também usamos informações dos boletins número 33, Em Defesa da Sociedade, as Operações Escudo e Verão da PM de São Paulo, de março de 2024, e também do boletim 21, Estado igual milícia, fluxos de extermínio na democracia securitária e a incontornável abolição da polícia, de março de 2022. As informações utilizadas ao longo do episódio vieram das seguintes reportagens. 10 maiores chacinas de São Paulo tiveram participação de PMs, de Josmar Josino para a Ponte Jornalismo em 10 de março de 2018. Massacre do Carandiru completa 30 anos no dia das eleições. Que democracia queremos? De Rafael Sanz para a revista Fórum, em 1º de outubro de 2022. Crimes de maio de 2006, o massacre que o Brasil ignora.
Beatriz Draghi Ramos para a Ponte Jornalismo em 17 de maio de 2021. Ex-PM é condenado a 149 anos de reclusão por chacina na sede da torcida Pavilhão 9, assinado pela redação do G1 em 28 de junho de 2019. É descabido sentar diante de um juiz e ouvir policiais repetirem mentiras já desmascaradas. De Rafael Sanz para o Le Monde Diplomatique Brasil em 30 de abril de 2025. Operação Escudo Verão, um ano de violência e letalidade. Conectas no dia 26 de julho de 2024. Entidades de direitos humanos detalham crimes da PM de Tarcísio na Baixada Santista. De Rafael Sanz para a revista Fórum, em fevereiro de 2024. Os casos isolados e a comissão de mortos e desaparecidos que ainda não foi reimplementada. De Rafael Sanz, com entrevista ao antropólogo Orlando Calheiros, para a revista Fórum, em abril de 2024. O caminho das balas que liga a morte de Marielle à maior chacina de São Paulo, de Arthur Stabile para a Ponte Jornalismo em 16 de março de 2018. Assassinato e tortura na polícia. O caso da favela naval. Iconografia da história, publicado em outubro de 2020. Ainda foi utilizado um áudio da coletiva de José Aguiar, sobrevivente do Carandiru, publicado em 6 de outubro de 2015, no canal do YouTube Caravana 43 Sudamérica. O Luta e a Luta foi gravado no estúdio Gerd Wenzel na Central 3 e alguns offs no estúdio Mal, Música e Arte Urgente em Florianópolis. A identidade visual é de Lucas Richardson. Domênica Mendes fez a revisão deste roteiro e do episódio. A edição é de Gil Luiz Mendes. Até o próximo episódio. A gente vai fazer uma breve pausa agora em dezembro e retornaremos com o podcast O Luta e a Luta em janeiro. Até lá!